Marielle, a gente tem, primeiro, assim, 20 minutos para cada trecho de vídeo. Tá. Se precisar de mais alguma coisa, se puder me dar mais um tempinhozinho, assim, eu agradeço. Tá bom. Eu queria primeiro que você se apresentasse, para a gente deixar registrado. Registrado. Seu nome e sua formação. Tá certo. Bom, meu nome é Marielle Maia Alves Ferreira. Eu sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Sou mestre em Relações Internacionais também pela Universidade de Brasília. Especialista em Direitos Humanos em um convênio entre a Universidade de Essex, a Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e também a UNB. E sou doutora em Ciência Política pela Unicamp. E recentemente também fiz o meu pós-doutorado no mesmo instituto, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Professora Marielle, muito obrigado por aceitar conversar com o Projeto Vozes da Ciência. É um projeto de extensão de divulgação científica que tem como principal objetivo conversar com pesquisadores da UF de diversas áreas e tentar, a partir das suas reflexões, experiências, traduzir de forma mais clara e objetiva para o público externo aqueles temas que são tão relevantes e que permeiam a nossa universidade, que com muita dificuldade transpõem as barreiras, digamos assim, físicas e não físicas dessa instituição. Certo. Eu queria primeiro te perguntar como você chegou nos direitos humanos e como dos direitos humanos, de forma mais específica, você caminhou até o tema dos refugiados. Bom, os direitos humanos, eles fizeram parte de todo o meu processo de formação, né? É interessante que eu me graduei em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, pela UNB, em um momento que o Brasil estava, enfim, aderindo aos principais pactos internacionais, acordos internacionais de diferentes áreas, mas especialmente de direitos humanos. E a minha primeira oportunidade de estágio foi, na época, no Ministério da Justiça, no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que era o órgão responsável pelo tratamento dos crimes mais graves de violação de direitos humanos no Brasil. Então, um período que nós estávamos discutindo Carandiru, Eldorado dos Carajás, tanto com uma pressão doméstica para que esse tipo de violência e de violação de direitos humanos não voltasse a ocorrer, quanto uma pressão também dos órgãos internacionais, né, de cortes internacionais de direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E foi um momento interessante também, porque o Brasil tinha, naquela época, um professor da UNB, que era o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que era juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em um momento em que o governo federal resolveu instituir o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos em razão da participação brasileira na Convenção de Viena, de 93. Então, o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, ele foi construído ali a partir do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que depois veio a se chamar Conselho de Direitos Humanos, e a própria criação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, porque antes a temática dos direitos humanos estava dentro do Ministério da Justiça, e ela passou a ser entendida como uma temática que perpassa todas as outras, né? Então ela ganha esse status de Secretaria de Estado, e a partir dali eu nunca mais deixei de ou ter uma atividade de extensão no campo dos direitos humanos ou de pesquisa. Então, quando a minha pesquisa ia para um outro campo, eu já trabalhei, por exemplo, com temas de
comércio, finanças, né? A minha monografia de final de curso mesmo foi sobre regimes econômicos internacionais, né? Então, quando o meu caminho de pesquisa ia para uma outra área, eu estagiava ou estava vinculada a algum movimento social de direitos humanos. Ou se não, eu estava inserida completamente nessa discussão. O meu tema de graduação não foi sobre direitos humanos, mas eu estagiei na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e participei de todo o processo de elaboração do primeiro plano, depois do segundo plano, e depois eu fui contratada e permaneci na Secretaria de Estado de Direitos Humanos até 2003. Então foi de 94, foi quando eu comecei o estágio, aí até 2003 eu estava trabalhando com essa temática. Depois o meu mestrado foi sobre o Tribunal Penal Internacional, e um dos temas que envolvem, né, crimes internacionais são deslocamentos forçados de populações, então o refúgio já entra aí. E depois, no meu doutorado, eu também mantive a temática do Tribunal Penal Internacional. E como docente, né, eu atuei em inúmeras ações de extensão e pesquisa no campo dos direitos humanos de forma geral, e algumas vezes essa temática do deslocamento forçado, ela estava vinculada, né? Aqui na universidade mesmo, eu ingressei na UFO em 2009, o ano de criação do curso de Relações Internacionais. Eu sou da segunda leva de professores que vieram, né, de formação em Relações Internacionais para construir o curso. E na ocasião eu participei da criação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais, mas o desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão universitárias de direitos humanos dentro desse núcleo acabou gerando um núcleo específico de estudos e pesquisas em direitos humanos, o NUPED. E aí o NUPED passou a desenvolver ações orientadas para ensino, pesquisa, extensão e advocacy. Eu acho que aí é que acabou o aspecto da advocacy que acabou fazendo com que a gente acabasse trazendo uma unidade da cátedra para cá. Porque a advocacia pública, né, é você defender e participar de discussões de criação de políticas públicas em direitos humanos e articular atores, né, para isso, né. E aí foi interessante porque desde a criação do NUPED, uma das linhas era a temática migratória aqui na cidade de Uberlândia. Nós chegamos a fazer inclusive uma reunião na Câmara dos Vereadores sobre o tema, com outras organizações não governamentais presentes, e a gente percebeu o tanto que essa temática ela gerava repulsa aqui na cidade, tanto do poder público quanto dos outros movimentos sociais, que entendiam que já existiam problemas de brasileiros demais. Então, se a gente tem tanto problema que a gente não consegue resolver para o brasileiro, né, uma visão equivocada, mas era essa, né? Isso nos foi dito abertamente, sem nenhum filtro, né, nessa reunião. Então, a gente percebeu que era uma porta fechada. Isso fez com que a gente permanecesse no tema, tentando aos poucos sensibilizar os atores locais para essa temática, o que não foi fácil. Mas, em paralelo, a gente viu nascer na própria
Universidade Federal de Uberlândia, ações em outras áreas do conhecimento voltadas a oferecer serviços para a população migrante que passou a chegar aqui em situação de vulnerabilidade. Isso aconteceu prioritariamente, primordialmente, em 2010, já um ano depois que eu estava aqui, com a vinda de haitianos para cá, que foi um movimento, inclusive, surpreendente, porque por que Uberlândia, né? Alguns poderiam perguntar, por que esse pessoal chegou em Uberlândia? Ninguém sabe. A verdade é que eles ingressaram, grande parte, pelo Acre, começaram a se movimentar no território, alguém veio aqui e chamou outros, né? E uma aluna aqui da UFO, do curso de letras, mas que tinha assim, uma participação forte em movimentos sociais, em igreja e tudo mais, ela resolveu criar um curso de português como língua de acolhimento voltado para os haitianos. Ela se aproveitou do francês, que era uma ferramenta, porque o haitiano ele fala o crioulo haitiano, né? Mas alguns também dominam o francês, então era uma ferramenta de aproximação. Ela acabou criando esse curso e depois a gente viu nascer também iniciativas em outros cursos. Por exemplo, o Direito criou uma assessoria jurídica para ajudar a regularização documental de pessoas imigrantes aqui na cidade, refugiadas ou não, em situação de vulnerabilidade. Quando eu falo refugiados ou não, porque refugiado é um status migratório muito específico, né? Não é todo imigrante internacional que é refugiado, nem todo imigrante vulnerável que é considerado refugiado. É um status que garante o direito dessa pessoa não ser devolvida para o país de origem. Então, muitas vezes, os países eles são muito restritivos ao reconhecer esse direito, porque ao reconhecer esse direito, ele se obriga a não devolver essa pessoa. E ao se obrigar a não devolver essa pessoa, ou ele tem que ter política de acolhimento, ou ele tem que negociar a realocação dessa pessoa para outro território. Isso também não é tão simples assim. Mas, enfim, o direito passou a oferecer isso. Depois a gente viu também que outras ações, por exemplo, a Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, recebeu um outro caso de imigrante, então a especificidade dessa população tinha que ser atendida. E aí essas pessoas que eram atendidas para esses serviços específicos manifestavam outras necessidades, e aí elas eram encaminhadas para os serviços, por exemplo, de assistência social, mas às vezes o serviço de assistência social não era tão efetivo. Então, a gente, depois da criação da cátedra, por exemplo, a Clínica de Odontologia atendeu alguns afegãos com mediação cultural nossa. Mas, antes mesmo da criação da cátedra, a universidade começou por várias razões, ou por interesses de pesquisa dos próprios pesquisadores, ou porque esses pesquisadores, de alguma forma, foram sensibilizados pela situação de alguns desses migrantes na cidade, iniciaram algumas ações de extensão. Então, a UF começou a ter ações, né? E aí a gente começou a ver também um movimento não das altas autoridades municipais, de reconhecer a necessidade de atender essa população que não vota, né? E por isso tem tantas dificuldades de reconhecimento. Mas dos gestores da base. Então, os gestores da base às vezes falam, poxa, sei lá, um policial federal que recebe uma pessoa que fala persa.
né? Como que ele vai atender essa pessoa? Um serviço de saúde que vai atender uma mulher migrante grávida, né? Então, essa percepção dos setores públicos que não adiantava tapar o sol com a peneira, fingir que essas pessoas não existiam na cidade, né? Isso aos poucos tem sido superado. E um marco importante da criação da cátedra foi em 2020, no período da pandemia, né? O período da pandemia ele coincidiu com um movimento populacional para o Brasil de 2018 de refugiados venezuelanos, né? O Brasil reconheceu esse movimento como um movimento que estava produzindo refugiados especificamente, então pessoas com essa proteção especial. Isso fez com que a agência da ONU para refugiados ela tivesse esse público dos venezuelanos como público-alvo, coisa que em 2010 não aconteceu com os haitianos. Os haitianos que ingressaram com residência no Brasil, ingressaram com um status migratório criado pelo Brasil, novo, que é o visto de acolhimento humanitário. Então, eles facilitaram a documentação para essas pessoas, mas não os reconheceram como refugiados. Então, a agência da ONU apoiava algumas ações para os haitianos, mas não se sentia responsável por eles. No caso dos venezuelanos, não. E o movimento populacional venezuelano para o Brasil, ele veio acompanhado de um fenômeno diferente, novo, que foi o ingresso de migrantes de nacionalidade oficial venezuelana, mas provenientes de povos originários, de povos indígenas. Então, os Wará, os Enhepá, não sei como é que pronuncia, algumas outras nacionalidades, mas Uberlândia especificamente, também não sei porquê, recebeu 4 famílias com mais de 20 pessoas, Wará. E os Wará têm uma especificidade, né? Eles eram coletores, pescadores, caçadores na sua região original. Eles foram deslocados forçosamente dentro da própria Venezuela. E uma forma que é vista para eles como um trabalho, como a coleta foi retirada deles, uma forma de trabalho é coletar dinheiro nas ruas, né? E eles não veem essa ação, né, de pedir esmolas como uma ação pejorativa, assim, eles não têm esse sentimento pejorativo. Para eles é simplesmente um trabalho. E nesse trabalho, assim como nas comunidades deles, eles costumam levar as crianças com eles, eles levavam as crianças para a rua. Então a gente tinha aqui em Uberlândia, em 2020, um número de imigrantes venezuelanos nos semáforos, num período de pandemia. Então isso gerou assim, um incômodo significativo para a população, que não sabia que como ainda não sabe que esses venezuelanos são também indígenas. Então o Conselho Tutelar foi acionado, uma organização não governamental que atuava já aqui para a oferta de português como língua de acolhimento começou a ser acionada para resolver esse problema, como se eles tivessem esse papel, e eles não tinham. E aí, como o NUPED, né, era um núcleo conhecido de organizações internacionais, porque a gente realizava pesquisas em conjunto, realizava diálogos, realizava ações de ensino em parceria, nós fomos procurados com a seguinte solicitação: olha, a gente está com um problema do Wará aqui que chegou para nós, a UFO tem ações para essa população? Eu falei, tem, eu sei que tem aqui no núcleo mesmo, no campo da pesquisa e algumas ações de extensão voltadas para a temática mais geral do deslocamento forçado,
Mas eu sei que